Gostaria de iniciar a minha intervenção com um breve apontamento sobre as eleições presidenciais disputadas no passado domingo. Em primeiro lugar, é de realçar que, apesar das circunstâncias adversas, os números da abstenção foram inferiores ao esperado. Mais do que o esperado, os cidadãos compareceram e exerceram o seu dever e o seu direito. Segundo, não podemos ignorar o facto de terem existido muitos eleitores que se viram impedidos de exercer esse seu direito. A Assembleia da República e o Governo não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para permitir um ato eleitoral verdadeiramente universal. Urge resolver este problema para que ninguém se veja condicionado a participar e a construir a democracia. Quanto aos resultados, podemos tirar algumas conclusões. A nível nacional, venceu o candidato detentor do cargo, que viu a sua legitimidade reforçada. Os portugueses não tiveram dúvidas e rejeitaram a existência de uma segunda volta. A nível regional, a apreciação poderá ser mais fina. Por um lado, temos mais uma copiosa derrota do Partido Socialista local. Em pouco mais de 5 meses, viveram 3 desaires eleitorais: as nacionais, as regionais e agora as presidenciais. A marca mais proeminente desta nova liderança é a derrota. Apesar da manobra exótica e solitária levada a cabo pelo seu líder, ao apoiar o candidato vencedor num claro exemplo de oportunismo político, o restante partido não hesitou em apoiar uma candidata, Ana Gomes, que passou os últimos anos a prosticar a Madeira, a penalizar a Madeira numa cruzada peregrina deplorável. Não esqueçamos que esta é a candidata apoiada pelo líder parlamentar do Partido Socialista. Não hesitaram nem tiveram vergonha de apoiar quem tanto mal nos fez. Provavelmente dirão que seria uma forma de combater o populismo e o extremismo. Pois bem, até nisso falharam redondamente, pois a candidata que o Partido Socialista apoiou ficou atrás do candidato da extrema-direita. Nem disso foram capazes. Os madeirenses disseram que não pagam a traidores. O PS optou pelos traidores, os madeirenses deram a devida resposta. Mas mais do que recusar a candidata socialista, os madeirenses deram um sinal muito importante. É na Madeira que Marcelo Rebelo de Sousa obtém a sua vitória mais robusta. 72,6%. Quase 3/4 dos eleitores escolheram Marcelo e com uma abstenção abaixo da média nacional. Este reforço substancial, esta aposta sem hesitações, trata-se de um apelo muito direto e um pedido de ajuda transparente. Neste mandato, o Presidente da República deve ter um papel mais interventivo nas questões relacionadas com a autonomia e impedir que a mesma seja constantemente atropelada e interpretada a bel prazer dos governantes circunstanciais. A pandemia do Covid-19 conduzia à tomada de medidas rigorosas para a maioria dos países. A par dos milhares de óbitos registados e dos milhões de infectados no mundo, assiste-se a uma crise económica e sanitária sem igual. A região autónoma da Madeira, fortemente dependente do turismo, com um mercado interno de pequena dimensão e condicionalismos geográficos e físicos por todos reconhecidos, esteve, desde logo, sujeita a impactos mais profundos. Tempos excepcionais obrigam a políticas e medidas excepcionais nesse sentido. O Executivo Regional tem, de facto, decidido e agido em função da evolução da pandemia. A região autónoma da Madeira foi determinada e assertiva na defesa da população, mostrando que esta era e continuaria a ser a sua primeira e principal preocupação, dando prioridade à saúde, sem, no entanto, descurar a economia. Têm sido os contribuintes madeirenses, através do Orçamento Regional, a suportar a implementação das medidas de combate à pandemia e de apoio à economia. Sem qualquer solidariedade do Governo da República,
apesar do Executivo Regional, desde o início deste processo, ter sempre procurado o diálogo e a cooperação institucional. Desde o princípio, o lidar com a pandemia tem sido um processo delicado que sempre soubemos e todos concordamos exigiria solidariedade da União Europeia com os Estados-membros e dos Estados-membros com as regiões, mormente para as ultraperiféricas, como a Madeira e os Açores, cujos constrangimentos não nos cansamos de realçar. Nunca como agora seria imperiosa a criação de condições para que os governos regionais tivessem a liberdade e a flexibilidade necessárias para recorrer a todo o tipo de instrumentos e ferramentas que lhes permitissem responder aos desafios colocados por esta pandemia, sendo igualmente crucial a sua capacitação para ajudar, de todas as formas possíveis, as famílias e as empresas regionais. Em março de 2020, o Governo Regional solicitou ao Governo da República a suspensão dos artigos 16 e 40 da Lei de Finanças Regionais, referentes ao equilíbrio orçamental e ao limite da dívida, assim como a remissão do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo PAEF, como forma de dotar a Madeira de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19. Estas propostas foram apresentadas na Assembleia da República pelo Partido Social Democrata, mas foram respondidas com a total indisponibilidade e indiferença do Governo da República. Numa altura de enormes dificuldades económicas e sociais, seria imperativo, moral e ético que aquele Governo reforçasse as transferências diretas para as suas regiões autónomas, cumprindo com o princípio da solidariedade. Inclusive, esta conduta seria coerente com a posição de Portugal face à União Europeia, a quem desde logo a República exigia apoio. No entanto, apesar da postura proativa da região, nem um euro de apoio chegou. A solidariedade pedida a Bruxelas foi negada às regiões autónomas. Isto é completamente inaceitável, incompreensível e intolerável. Sem reforçar as transferências diretas para a Madeira e para os Açores, o Governo da República decidia apenas em sede de orçamento e mesmo perante as dificuldades e despesas acrescidas pela pandemia, autorizar o aumento do endividamento líquido das suas regiões autónomas, sem sequer garantir, na prática, o que estava ao seu alcance e sem qualquer custo acrescido, que eram condições de financiamento mais adequadas. Para fazer face às consequências da pandemia na região, o Governo decidiu iniciar então uma operação de financiamento no valor de 458 milhões de euros, dando resposta assim às necessidades da população ao nível social, do emprego, das empresas e das famílias. O Estado poderia, neste âmbito, sem qualquer ónus, conceder um aval à Madeira e garantir que a região usufruiria de uma taxa de juros mais baixa, pagando à banca, no total, menos 84 milhões de euros de juros. Do Governo Socialista, uma vez mais, a resposta foi o silêncio, a indiferença e a desconsideração. Nem num ano tão particular como foi 2020, nem mesmo com a incerteza de que 2021 carrega, o Governo da República foi capaz de, sob o signo da cooperação institucional que é desejada e exigida, dar a mão às suas regiões autónomas. Este Governo da República demonstrou, uma vez mais, não ter estatura ética e moral para governar o país. Preferiu o desrespeito institucional, a guerrilha obtusa, confirmando não ter capacidade para se elevar ao nível que o país necessita para combater este flagelo. Uma região de excelência como a nossa, e que muito tem contribuído para a notoriedade do país, não poderia, nesta altura, ser esquecida ou ficar à margem da estratégia nacional e dos apoios lançados para a recuperação económica que se almeja. Até porque, como é evidente, a nível regional, muito se tem feito para salvaguardar as nossas famílias e empresas. Em primeiro lugar, a linha de crédito Investe Ramo Covid-19, no valor de 100 milhões de euros, sob a qual foram aprovadas 2.713 candidaturas, que se traduziam num financiamento de 56,3 milhões de euros. Seguiu-se o programa Adaptar Ramo, que aprovou 1.034 candidaturas, que representaram um financiamento de 3,6 milhões de euros. Foi criada a linha Apoiar Madeira dos 2020, no valor de 20 milhões de euros, financiada ao abrigo do quadro temporário relativo aos auxílios estatais. Esta linha ainda se encontra aberta até 1 de maio de 2021. O SI Funcionamento 2020 foi reforçado em 4 milhões de euros, o que prometia aprovar 342 projetos excedentários.
Por outro lado, deu-se a abertura de um novo aviso do ACI Funcionamento de Transportes no valor de 2,5 milhões de euros. Lançou-se o programa Garantir Mais, de forma a complementar a retoma progressiva da atividade económica, que tem disponível uma dotação de 2 milhões de euros. Criou-se a linha de crédito Investe Ramo Covid-19-2, que disponibiliza os restantes 43,7 milhões de euros da linha inicial. Lançou-se o Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das Micro e Pequenas Empresas da Região Autónoma da Madeira, o INSI+, no montante de 5,6 milhões de euros. Lançou-se igualmente um novo aviso do ACI Funcionamento, no valor de 10 milhões de euros, sexto concurso, e abriu-se um novo aviso do Prociência com uma dotação de 10 milhões de euros. A juntar a estes apoios criados para o efeito, há que adicionar as moratórias nas prestações dos planos de reembolso dos sistemas de incentivos e das linhas de crédito, que aliviaram temporariamente a tesouraria das empresas, o que representa um valor de 3,6 milhões de euros. Globalmente, foram colocados à disposição da economia regional, apenas no que diz respeito a estas medidas de apoio direto às empresas, cerca de 160 milhões de euros. O financiamento destas ações resulta dos fundos estruturais à disposição da região e do orçamento regional. No que diz respeito ao apoio direto às empresas através destes instrumentos, as regiões autónomas têm estado, como já foi referido, desacompanhadas pelo Estado português. Refira-se, no entanto, que as medidas implementadas pelo país e que dependem da segurança social têm tido cobertura nacional sem qualquer exclusão territorial. De outra forma, não poderia ser, uma vez que os valores pagos pelos contribuintes regionais, nesta matéria, vão diretamente para os cofres do Estado. Nunca é demais referir que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores são regiões ultraperiféricas, cujo estatuto está devidamente consagrado nos artigos 349 e 355 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Significa isto que são regiões isoladas e afastadas do mercado europeu, severamente marcadas por fatores geográficos e físicos, a atividade vulcânica, a orografia, a insularidade e a proximidade a países menos desenvolvidos. Para além destas desvantagens físicas, apresentam outras de cariz socioeconómico que afetam consideravelmente o seu desenvolvimento. A dependência do exterior, custos adicionais da ultraperiferia, dimensão reduzida dos seus mercados internos e reduzida diversificação das atividades. Apesar destas regiões apresentarem, em termos demográficos e económicos, um peso reduzido no seio da União, a sua existência acrescenta uma dimensão e relevância ao espaço europeu no seu conjunto e, individualmente, a cada Estado-membro a que estão associadas. A saber, uma zona marítima diversas vezes aumentada, uma posição geoestratégica mais relevante, são espaços privilegiados para a implementação de novos avanços tecnológicos, apresentam um grande potencial no desenvolvimento das energias renováveis, bem como constituem-se como espaços únicos de turismo seguro e sustentável. É o próprio Estado português que reconhece, passo a citar, a ultraperiferia deverá ser valorizada e encarada como um trunfo para o desenvolvimento da União Europeia. Não deixa de ser significativo que Portugal defenda que no próximo período de programação a evolução do conceito de ultraperiferia continue no sentido da procura e do aproveitamento de oportunidades e da plena potenciação das mais-valias que estes territórios apresentam para o conjunto da União Europeia. O governo português é o primeiro a afirmar que as características ímpares das RUPs justificam um tratamento diferenciado no âmbito da intervenção europeia. Importa, simultaneamente, referir que não são só as regiões autónomas da Madeira e dos Açores que dispõem de programas operacionais próprios. O território continental apresenta programas individuais para o Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Porém, os dois programas mais relevantes no apoio às empresas portuguesas, ou seja, quando se diz portuguesas, continentais, madeirenses e açorianas, o programa a apoiar e a linha de apoio à economia Covid-19, empresas exportadoras da indústria e do turismo, promovido pelo Banco de Fomento Português, excluem todas as entidades residentes nas regiões autónomas, como se a outro país pertencessem. Lamentavelmente, a expressão mais recente dessa discriminação explicável está patente nestes dois programas.
O programa a apoiar visa, passo a citar aquilo que está escrito no seu regulamento, mitigar os impactos negativos sobre a atividade económica decorrentes das medidas de proteção de saúde pública associadas à pandemia Covid-19, promovendo o apoio à liquidez, à eficiência operacional, à manutenção do emprego e à saúde financeira de curto prazo das empresas e estrutura-se nas seguintes medidas: apoiar.pt, apoiar restauração, apoiar mais simples e apoiar rendas. Acontece que este programa cobre apenas as empresas com sede no continente, afastando por completo as empresas da Madeira e dos Açores, como se não existissem na ordem jurídica e na economia portuguesa. Significa que o Estado considera entidades externas as entidades com sede nas regiões autónomas, não manifestando qualquer preocupação com a sua liquidez, com a sua eficiência operacional, com o emprego que criam e com a sua saúde financeira. Em relação à linha de apoio Economia Covid-19, empresas exportadoras da indústria e do turismo, lançada pelo Banco de Fomento Português, a situação é ainda mais inaceitável e incompreensível. O Banco de Fomento Português tem como visão contribuir para um Portugal competitivo, inspirados num futuro mais inovador e sustentável. A sua missão é apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal através da criação e disponibilização de soluções inovadoras, competitivas e adequadas às necessidades e desafios do ecossistema empresarial, potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação de emprego, e promovendo, e volto a repetir com mais ênfase, promovendo a sustentabilidade e a coesão económica, social e territorial do país. Ao excluir as empresas da Madeira e dos Açores da linha acima referida, é evidente concluir que, com apenas algumas semanas de existência, esta instituição falha na sua missão e não cumpre a sua visão. São estas situações que nos chocam. O turismo é a nossa atividade principal, uma das que mais emprega, aquela da qual mais famílias dependem. O Estado lança linhas de apoio dirigidas a este setor e, inexplicavelmente, exclui da sua cobertura as empresas da Madeira e dos Açores. Foi também por isto que foi reforçado o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, para que intervenha e ponha termo a estas discriminações, verdadeiras violações da Constituição. É preciso que o Presidente da República afirme claramente que não existem portugueses de primeira e portugueses de segunda. Empresas com direito a apoio e outras porque se encontram nas ilhas se vejam impossibilitadas de recorrer a essas ajudas. Porque os madeirenses acreditam que apenas o Presidente poderá resolver a má vontade e a falta de respeito do Governo da República, apoiaram de forma vigorosa o professor Marcelo Rebelo de Sousa, esperando a sua intervenção, a sua ação e determinação no mais breve período de tempo. Muito obrigado.